Por séculos, a história nos disse que elas eram monstros. Mulheres amaldiçoadas, que usavam feitiços e pactos para destruir vidas. Mas e se a verdade fosse muito mais sombria? E se o fogo das fogueiras não estivesse queimando bruxas, mas sim os últimos vestígios de um conhecimento que poderia ter mudado a nossa história para sempre? O que realmente escondiam as bruxas? Desde os primórdios da civilização, ecoam histórias sobre mulheres que carregavam consigo um poder envolto em mistério. Chamavam-nas de sábias, curandeiras, profetisas. Mas também de bruxas. Seus rostos foram pintados como sombras, suas vozes transformadas em ameaças e suas práticas taxadas de heresia. Mas será que tudo isso não passava de superstição e ignorância? Ou será que havia, de fato, algo nelas que os poderosos temiam profundamente? O que acontecia quando uma mulher detinha um conhecimento que desafiava a ordem estabelecida? Quando sua palavra, sua visão ou seu simples toque eram capazes de influenciar multidões? É curioso notar que, em diferentes épocas e lugares, essas mulheres foram descritas de forma semelhante. Guardiãs de saberes antigos, ligadas à cura, à interpretação dos astros, aos rituais da terra e até a um tipo de poder que não podia ser explicado pelas regras da razão comum. Elas surgem em relatos da Europa medieval, nos cânticos das tribos da África, nas tradições xamânicas das Américas e até nos registros místicos do Oriente. Sempre associadas ao mesmo papel, intermediárias entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. E aqui está a primeira grande pergunta: poderia essa repetição ser apenas coincidência? Ou estaríamos diante de fragmentos de uma mesma história espalhada em culturas distantes, como se todas apontassem para uma origem comum que foi ocultada com o passar dos séculos? Para entender por que essa história foi apagada, precisamos voltar no tempo e confrontar a ascensão de uma nova ordem. Em manuscritos quase apagados pelo tempo, há pistas de que muitas dessas mulheres eram, na verdade, sacerdotisas de cultos antigos, dedicados a Deusa Mãe, uma figura central em tradições que antecedem a escrita e que colocavam o feminino como portador do mistério da criação. Elas preservavam a sabedoria dos ciclos da lua, da fertilidade, do nascimento e da morte, e acreditavam que a vida humana estava profundamente entrelaçada com o cosmos. Mas essa visão de mundo representava uma ameaça direta a outra ordem em ascensão, a das religiões patriarcais e dos impérios centralizados, que buscavam controlar não apenas territórios, mas também a própria espiritualidade das pessoas. O que poderia acontecer se um povo confiasse mais nas curandeiras do que nos templos oficiais? Se seguisse mais as profecias das mulheres do que os decretos de seus governantes? A resposta é clara: a autoridade ruiria. Por isso, essas mulheres foram transformadas em inimigas do progresso, acusadas de bruxaria, demonizadas e perseguidas sem piedade. O medo não estava em seus feitiços, mas no que representavam, uma independência espiritual que desafiava o poder dos reis e sacerdotes. O fogo das fogueiras não queimava apenas corpos, queimava memórias, tradições e um conhecimento que talvez fosse muito mais profundo do que ousamos imaginar. Mas e se, por trás das chamas, houvesse algo muito maior do que a simples superstição? E se as chamadas bruxas não fossem apenas figuras folclóricas ou vítimas de perseguição, mas as últimas guardiãs de uma ciência esquecida? Uma ciência que misturava símbolos, energia e natureza, que compreendia a interligação entre todas as coisas. É intrigante notar que muitas práticas acusadas de bruxaria, o uso de ervas medicinais, a observação dos astros, os cânticos de cura, hoje são reconhecidas, em parte, como saberes legítimos. Se tanto foi preservado apesar da perseguição, quanto mais não pode ter sido apagado da memória coletiva. O padrão se repete: quanto mais forte era a influência dessas mulheres, mais rapidamente surgia a repressão. Por quê? Se eram apenas crenças inofensivas, por que governantes e reinos inteiros se mobilizavam para destruí-las? A resposta pode estar em algo que os próprios registros inquisitoriais deixam escapar: elas possuíam um poder de coesão social, de despertar espiritual, e talvez até de acesso a conhecimentos que iam além do entendimento comum. Alguns estudiosos alternativos vão ainda mais longe e sugerem que essas mulheres poderiam ter sido herdeiras de algo mais perturbador: memórias de contatos ancestrais com seres vindos do céu, descritos em mitos como mensageiros ou instrutores da humanidade.
De acordo com essa hipótese, os segredos que elas guardavam não eram apenas rituais simbólicos, mas fragmentos de um legado maior, conhecimentos avançados de astronomia, metalurgia, cura e até manipulação de energias invisíveis. Se essa teoria for verdadeira, as bruxas teriam sido exterminadas não apenas por ameaça religiosa, mas para que esse fio de memória não sobrevivesse. Afinal, se a humanidade tivesse acesso a esse tipo de poder desde cedo, que lugar restaria para os tronos, para as igrejas e para os impérios? Felizmente, essa história não se perdeu por completo. O conhecimento que os poderosos tentaram destruir encontrou uma forma de sobreviver. Mas o mais inquietante é perceber que esses segredos talvez nunca tenham sido totalmente destruídos. Em aldeias isoladas, em manuscritos esquecidos em bibliotecas poeirentas, em símbolos esculpidos em templos que resistem ao tempo, sobrevivem fragmentos de uma sabedoria oculta. Rituais silenciosos ainda são praticados em lugares remotos, passados de geração em geração como se fossem chaves para um enigma que o mundo moderno insiste em ignorar. E se, enterrado sob séculos de medo e perseguição, ainda existir um conhecimento capaz de transformar radicalmente a forma como entendemos a vida, a morte e o próprio universo? Talvez seja por isso que a figura da bruxa, apesar de difamada e combatida, nunca desapareceu por completo. Ela continua rondando o imaginário coletivo, aparecendo em contos, lendas, filmes e até nas sombras da cultura popular. Porque em algum lugar dentro de nós, ainda suspeitamos que a história oficial não contou tudo. Talvez por isso elas tenham sido descritas como monstros, quando na verdade poderiam ter sido guardiãs. Guardiãs de segredos que não pertenciam apenas a uma época, mas a toda a humanidade. Ao condená-las, não teríamos condenado também a chance de compreender nossa verdadeira origem? E assim, a pergunta permanece aberta: o que realmente escondiam as bruxas? Estavam apenas praticando superstições primitivas, ou protegiam um segredo que poderia mudar tudo o que sabemos sobre quem somos e de onde viemos? E se a resposta para essa pergunta estiver bem na nossa frente, escondida nos registros da própria história? Se olharmos mais atentamente para as evidências históricas, perceberemos padrões intrigantes. Em regiões distantes, separadas por continentes, encontramos registros de mulheres com funções semelhantes: conselheiras dos reis, guardiãs de rituais sagrados, intérpretes de símbolos e sinais que ninguém mais conseguia compreender. Na Europa, essas mulheres eram acusadas de bruxaria. No Egito Antigo, eram sacerdotisas de templos dedicados a deusas da sabedoria e da morte. Nas Américas pré-colombianas, xamãs femininos detinham conhecimento sobre plantas, minerais e a harmonia entre os homens e a natureza. Se examinarmos as acusações feitas contra elas, notaremos algo curioso: não se tratava apenas de práticas consideradas mágicas. Muitos documentos apontam que essas mulheres possuíam redes de comunicação, uma espécie de conhecimento compartilhado que ultrapassava fronteiras locais. Elas sabiam ler os astros, compreender ciclos naturais, prever mudanças e até manipular plantas e minerais para fins terapêuticos ou energéticos. Em um mundo sem ciência moderna, esses saberes eram incompreensíveis, assustadores e, portanto, perigosos. E se suas práticas tivessem sido mais do que observação da natureza? Alguns textos antigos mencionam símbolos e diagramas complexos, que se assemelham a códigos matemáticos e padrões geométricos avançados. O que esses símbolos representavam? Seriam apenas rituais religiosos ou mapas codificados para acessar forças da natureza e do cosmos? Muitos historiadores alternativos acreditam que a perseguição às bruxas não foi um ataque à superstição, mas sim a uma forma de censura sistemática de um conhecimento superior. Um conhecimento que, se liberado, poderia ter mudado o curso da história, desde avanços tecnológicos e médicos até o despertar espiritual de sociedades inteiras. A destruição dessas mulheres, portanto, não foi apenas simbólica, mas estratégica. Mas quem seriam essas mulheres? De onde vinha tanto conhecimento que precisou ser silenciado? Ainda mais intrigante é a ideia de que algumas delas poderiam ter sido descendentes de linhagens especiais, guardiãs de saberes transmitidos ao longo de milênios. Em lendas da Mesopotâmia, existem menções a mulheres escolhidas por deuses ou seres celestiais, instruídas a manter vivas certas verdades sobre a criação, o universo e o destino da humanidade. Esses registros antigos não descrevem magia no sentido folclórico, mas sim conhecimento avançado, protegido sob a forma de rituais e ensinamentos secretos.
Ao longo dos séculos, essa tradição de conhecimento oculto sobreviveu em fragmentos, livros escondidos em bibliotecas, manuscritos codificados, objetos e talismãs carregados de simbolismo. Alguns afirmam que até hoje existem sociedades secretas que continuam esses ensinamentos, preservando técnicas de observação do céu, manipulação de energias sutis e entendimento profundo da natureza humana. Seria possível que essas bruxas fossem parte de uma linhagem que conectava ciência, espiritualidade e poder? Não é apenas especulação, muitos relatos apontam para capacidades extraordinárias. Curandeiras que salvavam vidas com remédios desconhecidos, mulheres que previam eventos, conselheiras que orientavam reis em decisões estratégicas cruciais. O que parecia sobrenatural poderia, na verdade, ser fruto de um conhecimento esquecido ou proibido. O medo dos governantes, então, seria proporcional ao potencial transformador desse conhecimento. A história nos mostra que a verdade é muito mais complexa do que nos disseram. As histórias se repetem, mulheres acusadas, perseguidas, queimadas, mas nunca esquecidas. Elas continuam vivas nas lendas, nos contos e no inconsciente coletivo. E talvez seja justamente isso que explique a persistência da ideia de bruxaria, magia e poder feminino. Uma memória ancestral que se recusa a desaparecer. Alguns teóricos mais ousados vão além. E se as bruxas fossem as últimas portadoras de um legado vindo de civilizações muito mais antigas, talvez até de contatos com entidades que não pertenciam à Terra? Seriam essas mulheres guardiãs de segredos que a humanidade não estava pronta para compreender? Seria possível que a perseguição tenha sido uma forma de ocultamento estratégico, para impedir que a humanidade alcançasse um nível de conhecimento considerado perigoso? Por fim, a reflexão permanece. A história que conhecemos pode ter sido moldada por medos, interesses e censuras. Mas a memória das bruxas, o poder que elas detinham e o conhecimento que protegiam continuam ecoando, sugerindo que a verdade sobre nossa própria origem e potencial ainda está escondida, esperando ser descoberta por aqueles que ousarem olhar além da superfície.